Sejam muito bem-vindos ao 4º episódio do Além do Cardápio, o podcast que vai muito além do cardápio para contar histórias, desafios e bastidores de quem vive na pele o dia a dia de um restaurante. Muito prazer, eu sou a Júlia. Eu sou o Rafa e hoje estamos aqui com o Semi, proprietário do Rabé e sócio proprietário do Sips Tapas Bar. Obrigado, Júlia. Seja muito bem-vindo, Semi. Obrigada a você. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar podendo falar um pouco aí sobre a minha experiência aí no segmento. Que legal. Antes de mais nada, é uma honra ter você aqui com a gente nesse 4º episódio. Obrigado. Semi, aqui a gente vai fazer aquele bate-papo gostoso, contando toda a sua história, toda a sua trajetória, como começou, enfim. Agora é a sua hora. Bom, Rafa, é muito legal estar aqui, podendo passar um pouco da minha história, vendo, né, pessoas que já vieram aqui, o João Rangel, Índia, o Vanderlito também. Legal. Acabei conhecendo a história dele agora recentemente, né? Inclusive, antes de vir aqui, eu estava vendo até uma matéria na televisão, falando do sucesso que tem feito, a confeitaria dele, né? É muito legal a gente ver o sucesso das pessoas também se realizando no segmento. Acho que é importante a gente, como empresário, reconhecer, né? E assim, para entender um pouco minha trajetória dentro da gastronomia, é simplesmente entender que eu sou a segunda geração de uma família libanesa aqui no Brasil, né? Então, meus pais são a primeira geração, tanto por parte de pai e minha mãe também, né? Desculpa a pergunta, vocês são libaneses? Nós somos libaneses, isso. Mas o seu pai... Nascido lá? Não, meu pai nascido aqui. Aqui, legal. Isso, então ele é a primeira geração nascida aqui. Tá. E minha mãe também é a primeira geração na família dela. E eu, sendo filho dele, sou a segunda geração aí. Por que eu falo isso, Rafa? Porque a cultura árabe, ela constrói o ser humano de uma forma cultural diferente do brasileiro, né? Também, né? Não que algumas coisas não se assimilam, mas... se assemelham, né? Mas desde sempre o comércio sempre teve incluso na minha família, né? Então eu sou neto de mascates, minhas avós sempre tiveram brechó ou lojas de 1,99. Então o comércio sempre teve muito incluso, a lojinha, né? Aí depois eles vão lá e dão uma lojinha para um dos filhos, dava lojinha para o outro, para... Você chegou a ter lojinha? Cheguei a ter minha lojinha. Com 22 anos eu ganhei minha primeira loja. Olha. Que legal. Foi o Rabé do Santa Úrsula. Legal. Depois a gente vai chegar lá, inclusive. E meu pai médico, né, apaixonado pela medicina, resolveu uma hora largar, né, quando eu tinha 7 anos de idade, e abrir um restaurante com receitas da mãe dele, né, que é a minha falecida avó Raia, e também com a bagagem que minha mãe ia trazer, né, pra esse negócio. Minha mãe ficou louca, né, pelo amor de Deus, abriu um restaurante, você é louco, você é médico. Mas ele parou com a medicina? Parou com a medicina. Ele ficou Deus, um corajoso. tempo assim, no comecinho, Rafa, mas depois parou. Abriu o primeiro restaurante na Presidente Vargas. E eu lembro, né, que meu irmão tinha 12 anos de idade, meu irmão que ficava no caixa, assim, realmente controlando o comando. Meu irmão sempre foi um crâniozinho. Então, o trabalho, ele sempre teve muito presente dentro da minha casa, né? Não importa o que eu fizesse fora, os hobbies que eu tinha, as coisas prazerosas, o estudo, tudo, era fundamental a saber ajudar da onde a gente provia tudo, né? Legal. Então, isso é fundamental para minha construção como cozinheiro, né? E também foi muito importante a segurança dos meus pais. Quando eu decidi, durante metade da minha vida até agora, né? Que eu tô com 32, inclusive fiz ontem. Meus parabéns! Parabéns. Eita! Metade da minha vida eu me dediquei ao basquete. Eu também. Então, até os meus Gente, 16... vocês não têm noção do tamanho do céu. Na hora que eu vi, As pessoas não têm. Meu Deus, faz sentido o basquete, né? Muito. E meu pai sempre jogou basquete. Inclusive, ele se formou em medicina com bolsa na faculdade, jogando basquete. Legal. Na Fameca. E com 16 anos de idade, né, já tendo o restaurante aí há quase 10 anos na minha família, eu fui morar no Canadá há 1 ano. Eu tive a oportunidade, né? E também a confiança dos meus pais em tá fazendo essa construção, né? Que é aí que tá também. E lá eu fui para jogar basquete no high school e ter uma oportunidade no college depois, né? Consegui uma bolsa na faculdade depois, segui os passos do meu pai nessa parte também da faculdade que eu acho que ia ser legal, né? E lá com 16 anos de idade, como eu fiquei 1 ano letivo inteiro no Canadá, eu podia fazer uma matéria extracurricular da escola, mas era uma matéria que te incentivava a fazer coisas diferentes. Então, tinha marcenaria, tinha mecânica, tinha fotografia, tinha TI e tinha cooking class. Então, eu jogando basquete com rotina de 2 treinos por dia, eu tinha minha cooking class. Então, foi a primeira oportunidade de adentrar numa cozinha profissional, com um chefe de cozinha, com chapelão.
Uma Isso câmara fria. com 16 anos. Com 16 anos, isso. Câmara fria, né? E praças divididas, né? Escutar a primeira bronca de um chefe em inglês, né? E foi muito importante pra mim. Foi ali que eu comecei a já gostar da gastronomia e sabendo dentro de mim, né? Que eu sempre fui rodeado culturalmente pelas festas de família, pelos almoços das minhas avós, né? Pelo restaurante do meu pai, né? Eu tava inserido nessa cozinha já também. Só que era uma cozinha trazida por um cara que era médico. Na cara e na coragem, inclusive, né? Que foi bem sucedido, mas a teoria da profissionalização de uma empresa, ele não trazia junto com ele. Ele foi na cara e na coragem mesmo, né? Aí, voltando pra cá com 17 anos, eu tava desempenhando muito bem no basquete. Eu recebi uma oportunidade de fazer um college lá, mas eu tinha que fazer mais um ano de ensino médio. E aí, cara, a saudade bateu. Eu achei que não ia sofrer isso. Depois de um ano, eu fiquei com muita saudade do Brasil. E igual ao Brasil não existe. Não existe igual ao Brasil. Todo mundo fala isso e realmente é verdade. E aí eu voltei e fui jogar basquete mais 2 anos da minha vida. Um ano eu joguei em Rio Preto, pelo Automóvel Clube, meu primeiro ano de juvenil. E depois eu joguei em Santo André, na PABA, meu segundo ano de juvenil. Só que nesse segundo ano de juvenil eu já estava fazendo 18 anos, então tinha aquele... O que eu vou fazer? Né? O que eu vou prestar? Né? Que foi quando eu trouxe para os meus pais, depois de ter feito um ano de Direito em Rio Preto, com bolsa jogando basquete, né, e ter ido para Santo André, eu larguei a faculdade de Direito. Não tem nada a ver com Direito. Né? Olha a minha cara. Vocês acreditam em alguma coisa que eu falasse de lei para vocês? Não, tô brincando, né? Mas mais ou menos. Enfim, eu virei para eles e falei, olha, eu quero fazer gastronomia. Eu gosto. O pai tem restaurante. Eu quero seguir. Mas gastronomia... Meu pai é médico. Meu irmão, advogado. Minha mãe, enfermeira PhD. Fala, beleza, você quer fazer gastronomia, mas você vai ser além da média. Você vai se dedicar, você vai estudar, você vai se aprofundar, para aí você agregar no nosso negócio. Falei, beleza. Então, por isso que eu falo que tudo é construção. E a confiança dos meus pais, nesse sentido, em ter confiado e seguro do que eu era, deixando eu seguir com o basquete até meus 18 anos... Até eu realmente chegar e falar que eu queria fazer a faculdade de gastronomia. E isso foi muito importante pra mim. Ele apenas te aconselhou e te orientou, né? Exatamente. Ali, te deu um norte. Então vai sabendo da dificuldade, né, Rafa? Exato. Já estando no segmento, a gente já tinha 10, 12 anos de restaurante, 15 anos talvez na época. Né? Então, foi muito importante essa troca, né? Nessa volta, quando eu decidi. E aí, quando eu comecei a gastronomia, já no meu primeiro ano... Eu já comecei a estagiar em restaurantes locais que não eram um restaurante do meu pai. Então, eu fazendo a faculdade, eu estava estagiando na famosa pasta, na antiga famosa pasta, na Pascoal Bardar, onde virou Coco Bambu hoje. Sim. Eu não sei o que é ali. Acho que é a Casale ali hoje. Enfim, não sei. Também não sei se era ali, mas é ali na Pascoal Bardar, eu lembro. E lá foi a primeira oportunidade que eu tive de experimentar outra cozinha, uma cozinha italiana. Mais de cabeça aberta, humildade. Não chegava falando, meu pai tem restaurante, eu sei mais que você porque eu já vi como que isso é. Isso não existe na gastronomia. É tudo um aprendizado. Principalmente o começo. Aceite que é o começo. Exato. Aceite que todo mundo já falou pra você desistir antes de você começar, do tanto que é duro. Né? Então, eu comecei sabendo do que era entender o começo. E aí que tá, a gente tem que entender a construção, Rafa, Júlia. Não tem como a gente... simplesmente cair e entrar numa piscina de água gelada sem saber. Né? Quanto tempo você vai conseguir ficar lá dentro. Senão você perde tempo de vida também. Né? Enfim. Fiz um ano de estágio lá. No meu segundo ano de faculdade, né? Que são 2 anos de graduação tecnológica, na Barão de Mauá, sou formado na Barão de Mauá. Meu último ano de faculdade, meu segundo, o meu pai falou, olha, tem uma oportunidade de abrir um restaurante no Santa Úrsula. 3º piso, a gente já teve loja lá em 2004, fechamos em 2008 e era 2014. Teve oportunidade, uma oportunidade boa, vamos abrir lá, tal, fazer. Eu tinha 22 anos. Essa era a segunda loja. Essa ia ser a nossa segunda loja, mas meu pai já chegou a ter 3 juntas. Você falou, começou na Presidente Vargas. Aí depois foi pro próprio Santa Úrsula. Aí depois a gente foi, como era múltipla, foi pro Ribeirão Shopping. Eu lembro do Ribeirão Shopping. Perto do Carrefour. A que mais me marcava era do Ribeirão Shopping. Em frente ao Bomboliche. Lembra? Eu lembro do desenho, né?
da casinha lá, né? Não sei. Isso, das torrezinhas. Das torres, eu lembro muito bem disso. Eu lembro. E aí depois o terceiro, Rafa, ele abriu no Novo Shopping. E aí o Novo Shopping deu super certo, né? Foi o que realmente as pessoas lembram muito, eu fico muito feliz. A loja Novo Shopping do meu pai teve uma história muito grande ali, aquela esquina, né? Foi onde a gente construiu tudo, né? De questão de marca. Então, eu não olho para trás como uma coisa... Não, eu olho para trás como uma coisa que foi o alicerce pra gente estar aqui hoje como marca, né? Enfim, ele me deu essa loja em 2015... Mas dá assim, dá igual o jeitinho árabe que nem a gente falou. Te dá boleto, te dá cartão e vai, paga suas contas. Com 22 anos, então isso pra mim na época foi... Eu não sei se é árabe, porque fala, mas vai ganhar massari. Exatamente, massari, né? E aí veio essa oportunidade, eu fiquei ali no meu quarto ano ali, eu olhei, eu tava sentado na parte de alimentação, lembro, eu falei, pô... Meu pai sempre fala tanto quanto ele quer o reconhecimento, quanto ele tá aqui há 20 anos fazendo e querendo que essa marca, né, tenha essa visibilidade, né, desse trabalho que ele construiu, né. Mas eu tô do lado do Spoleto e do Montana, sendo um autoral, não faz sentido. Eu preciso virar uma chave no restaurante, eu preciso virar uma chave na marca. Eu preciso profissionalizar as coisas. Mas para isso eu tenho que ter humildade e olhar no espelho e falar, pô, aonde eu trabalhei até agora? O que eu fiz até agora? Eu já tinha feito um estágio no Jacan, Tartar e Co, na Pedro de Moraes, em São Paulo. Que massa. 2 meses com a chefe Miriam, inclusive, que eu amo. Muito gente boa, uma amigona minha. Só que eu tava inquieto, né? E uma coisa eu pensei, pô, todo chefe bom que vem pro Brasil parece que tem aquela... meio que uma sina, né? Ele ficou um tempo na Europa, né? Aí eu cheguei em casa e falei, pai, mãe, eu quero ir pra Europa. Quero morar 1 ano lá. Ah, mas vai ter que fechar o restaurante? Eu falei, não tem problema, vamos fechar. Vão acreditar no plano maior. Eles acreditaram. Eles compraram minha ideia. Literalmente. Né? E eu tive a minha segunda oportunidade de ter uma experiência fora do Brasil. E trabalhei... E foi nesse momento que eu me reconheci como cozinheiro do Oriente Médio. Porque eu falei, vou procurar um restaurante pra eu trabalhar. Vou procurar um restaurante o quê? Eu já trabalhei no italiano, já trabalhei no francês. Cara, eu sou árabe. Minha família inteira é árabe. Vou procurar um restaurante de cozinha árabe. E tive uma grata surpresa de 2 lugares muito legais. Qual lugar da Europa que você foi? Eu fiquei em Dublin, na Irlanda, que inclusive abre as portas para o brasileiro para ter um visto de trabalho e estudo. Se eu pudesse, inclusive, indicar, é uma cidade legal. Ah, mas chove. Ah, mas faz frio. Ah, mas... Gente... Não dá pra ter tudo na vida, né? Entende? Não Com dá. certeza. Se você tá indo, você vai de cabeça, vai sabendo o que você quer. Você chega de tomar decisão na vida sem saber se você quer 100%, né? Não dá mais pra brincar, né? Não dá. Com certeza. E aí fechamos o restaurante de Santa Úrsula, eu fui e fiquei 1 ano na Irlanda trabalhando em 2 restaurantes muito legais. Mas era árabe? Árabe, Oriente Médio contemporâneo. Conheci iraquianos, israelenses, conheci palestinos, conheci pessoas de todo o Oriente Médio. Trabalhei com produtos, insumos importados, muito bons, azeites, tahines, sabe, até pão, farinhas. Olha só. E foi muito importante na minha construção como cozinheiro, Rafa. Então ali eu já tinha 5 anos de profissão e eu entendi que eu ainda precisava me construir. Uma verdadeira experiência gastronômica, né? Exatamente. Eu precisava. Mas como chefe, né? Tipo, né? Na verdade, não, como cozinheiro, Rafa. Eu fazia chapa lá. Caraca. Fritadeira. Eu tava na linha, eu não tava em finalização. Na produção Tendo mesmo um ali. restaurante no Brasil. Ou seja, a gente fechou uma operação onde eu já podia... Mas se eu quisesse ficar acomodado... Exato. Tô bem. De novo shopping. Tô bem. Deixa as coisas acontecerem, né? Administrando aqui, dali. Exatamente, tá dando certo. Teoricamente, né? Porque a loja de Santa Úrsula é difícil, né? Foi uma coisa difícil também, né? A loja shopping é um aluguel abusivo. Shopping você é um falso patrão, no fim das contas. Se você não abre, você toma uma multa. Você tem que se justificar. Porque a empresa consome o shopping pensando que você tem a loja. O shopping paga pra você. De certa forma, tá aberto. Né? Enfim, você paga pra estar... É uma coisa louca. De todo jeito você paga. Isso que eu ia falar. Horrível. Não tem outra saída. E aí quando eu volto, era 2019.
né? Eu volto aqui pro self-service do meu pai no novo shopping. As coisas como sempre estiveram em 20 anos. E uma liberdade total já com o meu pai, com os funcionários. Eu sempre tive um ombro a ombro muito bom com os funcionários do meu pai. Eu sempre entendi as pessoas que estavam no dia a dia do restaurante. Estando do lado delas, né? Então eu sabia reconhecer em certos momentos da minha trajetória que aquela pessoa fazia melhor. Eu tinha que aprender com aquela pessoa que era funcionária do meu pai. E essa humildade, essa admiração faz com que as pessoas te sigam futuramente como líder também. Olha. Esse reconhecimento, essa segurança que a gente dá para a pessoa no dia a dia, de eu faço junto com você. Eu sei como que faz. Eu preciso que você faça depois, é muito mais fácil. Né? Então a gente como líder, a gente tem que passar essa noção, a gestão ela passa por isso. Eu acho que a gente tem que passar para as pessoas que estão no nosso dia a dia uma segurança do que está acontecendo ali, né? Com segurança a gente passa confiança, né? Então um bom gestor é um gestor seguro, um bom cozinheiro é um cozinheiro seguro. Eu gosto de fazer tudo dentro da cozinha, eu saio para fazer coisa, eu tenho que fazer de tudo. Não, quem faz de tudo não está sabendo delegar. Às vezes tem gente que precisa te ajudar a delegar, né? Mas voltando da volta, veio 2019, eu volto pra cá, eu olho aquilo, meu pai me dando uma liberdade, fiz muitas coisas legais na pista, colocava, né, no self-service, só que eu queria que o restaurante virasse uma chave. Eu tava entendendo que aquela marca, aquela logo, ela tinha 20 anos, eu precisava atualizar a marca para eu conseguir ganhar o tempo de uma segunda geração emendando numa terceira. Uhum. Eu já tava com essa noção. Não tem marketing, não tenho delivery, não tinha nem pandemia ainda. Isso que eu falo, 2019 tava... Exatamente. Tava ali, né? Você já tava sentindo alguma coisa ali. Aí Tava, Júlia, que em 2019 eu falei, pai, eu acho que eu vou conseguir mostrar um pouco da minha cozinha, porque eu já tava com uma ideia até de, pai, eu não quero te atravessar, eu acho que eu vou morar fora. Pô, eu vou ter uma qualidade de vida, eu vou adquirir mais experiência. Se não é o seu momento, eu não vou tomar, não vou falar que você não sabe fazer. Porque você que me deu todas as oportunidades até agora, eu vou entender. E entendendo que ele começou na cara e na coragem com receita da sua avó, né? E o cara, seu pai foi sustentando durante anos. Uma família inteira. Uma família inteira, cara. Então a gente tem que ter esse papel como filho também. Você teve a sabedoria também de respeitar, falar, cara, tal. Isso é da cultura? Você acha que é da sua cultura? Você acha que é do seu senso crítico? Eu acho que foi da educação mesmo que eu tive dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, de respeito. Eu sou filho de pais mais velhos, né? Se posso dizer, meu pai tá com 75, minha mãe com 65, então respeitar os pais realmente é uma coisa assim, né? Exato. Uma discussão ou outra, eu tenho um negócio de família. Lógico que tem. Lógico que as coisas se afloram. Mas tudo é resolvido no amor. Né? No fim das contas, tudo se resolve no amor com o objetivo no restaurante, né? Meu pai, ele chegou, te cortando rapidinho, né? Tô me contando uma parte da nossa situação. Meu pai chegou há um tempo ficar com a gente na pizzaria ali, mas era a mesma coisa, cara. Florava eu e ele. Aí dizia minha mãe, você é daqueles, né? Bate e assopra e a gente cai. Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. É um negócio. É o calor. É o calor do momento. E a gente tem que saber sustentar o negócio em família. Quantos a gente não vê não dando certo? E é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter essa conversa até com as pessoas da minha família. O quanto a gente não vê não dando certo? Vamos provar o contrário? Vamos ser o oposto? Vamos fazer dar certo? E na parcimônia? Na união? Né? Sam, e isso é a experiência que você trouxe de fora, você começou a, vamos falar assim, implementar na cozinha do seu pai. Depois você foi para a sua cozinha autoral. E isso que você fez hoje na sua cozinha, tem algum reflexo ainda ali no restaurante do seu pai? Ou ficou caminhos... Em que sentido, Rafa? Eu digo de pratos, tipo inovação. Não, com certeza. Eu sempre mantive o tradicional, Rafa. Tá. Eu sempre deixei o tradicional bem alinhado. O que eu quero dizer é, às vezes tem algum prato que tem no restaurante do seu pai que não tem no seu e vice-versa? Não, tem alguns pratos que hoje o Rabé tem, é o mesmo restaurante. O Rabé carrega muitos dos pratos que já tinham e eu coloquei muitos das minhas coisas autorais no mesmo cardápio. Entendi. E aí no CIP eu tenho uma liberdade muito maior ainda, né? Fugindo um pouco do Oriente Médio de devagar pelo mundo e fazer uma culinária 100% autoral. Né? Então hoje 100% autoral você tá no CIP. Sim, mas no Rabé, o Rafa e Júlio, eu considero 100% autoral também nas minhas criações. Né? O que me barra vai ser a questão do árabe.
Entendi. ou não trazer uma carne de porco, Entendi. ou não fugir muito do contexto do que é a gastronomia árabe, mas eu sou autoral dentro da gastronomia árabe, Entendi. Legal. né? E que isso é muito importante, Rafa, porque as pessoas olham a gastronomia italiana e a francesa e acham que são as únicas, e a brasileira, que é riquíssima e linda, né? Que acham que são as únicas cozinhas clássicas que a gente tem para poder se criar em cima, e não são. A gastronomia árabe também carrega uma história, carrega a cultura tão, sabe, forte dentro da comida, que eu olhei para ela como a minha cozinha clássica. E a partir dela, eu vou ser 100% autoral, né? Então eu vou criar com referências da gastronomia árabe. Eu vou ser contemporâneo com referências da gastronomia árabe. Eu vou fazer um equilíbrio de um prato com elementos árabes, né? Isso é muito legal. Porque pouquíssimas pessoas olham para a gastronomia do Oriente Médio com esse toque contemporâneo, com esse toque... E hoje qual que seria, tipo assim, uma referência da... Eu sou leigo, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu aproveito para tirar minhas curiosidades, né? Um prato que é referência da comida árabe. É tradicional ou... Que, tipo, todo mundo conhece. Vamos lá, o quibe cru. Eu acho, assim, o quibe cru legal, mas ele é mais da cozinha libanesa, tá? Porque o Oriente Médio ele tem muitos países. Então, alguns países fazem o mesmo prato diferentes. Outros países não têm alguns pratos. Por exemplo, o quibe cru é uma coisa que é mais libanesa. O libanês gosta de comer carne crua e come bastante. A kafta também é libanesa? Kafta também é libanesa, mas outros lugares também fazem a kafta. De formas diferentes. Mas uma coisa que é muito forte da culinária árabe pra mim é o hummus, que é a pasta de grão de bico. Que muitos lugares fazem diferente, mas é uma coisa bem enraizada. A coalhada seca é uma coisa... Pô, a coalhada seca. Né, muito forte, o baganush. Então as pastas, a base, né? Do que se come com os primeiros talheres da humanidade, que é o pão, né? E as mãos. As mãos, a mão com o pão. Então as pastas representam muito, eu acho, da culinária árabe. Eu acho que o meze, né? Meze que a gente fala são as entradinhas, tudo pequenininho, saladinha de berinjela, que é uma delícia, né? Pô, misturar tudo. Então tem alguns pratos tradicionais que a gente tem que ter em dia para se considerar um restaurante do Oriente Médio legal, bom, né? Com qualidade, né? Então, por exemplo, esfirra. A esfirra de carne foi uma coisa que era de uma forma no restaurante. Depois de 20 anos eu mudei e transformei numa coisa super legal, que agrada muito, que tá o mais próximo possível do que era vindo das minhas avós. E isso você adaptou. Isso, na verdade, eu tive que mudar totalmente, Rafa. Era mostrar, olha, a gente tava fazendo um jeito que todo mundo aqui sabe que não era o jeito certo. Não que não era o jeito certo. Era o jeito certo. Pra aquele momento, né? Cabia, vendia, era legal, mas era o que a gente comia dentro de casa? Não. Então a gente tinha essa pulga atrás da orelha? Não. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi me dedicar à panificação. Né? Eu tinha que fazer o meu próprio pão, eu tinha que fazer minha própria massa, eu tinha que fazer minha própria esfirra, eu tinha que fazer minha própria tudo. Olha. Né? E quando você tem um restaurante que faz a própria massa, faz a própria... participa da panificação, muda, porque você não tá usando um pão mais que você compra, você tá usando o seu pão. E aí veio a ideia de fazer o pão folha, que é um pão dificílimo, né, de se fazer, que é o pão naquela chapa, uma chapa côncava, com uma paejeira embaixo, você abre a massa na almofada e gruda. Vocês nunca viram? Não vi, vou pesquisar agora. Vocês têm que ir no restaurante, pô. A gente vai, com certeza. Agora. Eu gosto desse pão fresco, pô. Com certeza. E a gente importou do Líbano 2 chapas antes de abrir o restaurante. Importou do Líbano. E eu fui autodidata, 100%, assim. Eu fui, assim, estudando, entendendo como fazia o pão, vendo fotos, vídeos, e construí o meu próprio forno, né? Então, eu sabia o quão importante era pro restaurante ter um pão legal, um pão fresco, um pão, historicamente falando, muito importante pra cultura, né? E autoral, né? E autoral. Em 2019, olha qual que eu vou... Rafael começou a fazer muitas perguntas, agora eu tô curiosa. Aí em 2019, eu voltei e tava nessa questão, só que eu falei, pai, eu acho que o delivery, desde quando eu saí pra ir pra Irlanda, eu já tinha começado com a Spoon Rocket, não sei se vocês lembram da Spoon Rocket, foi comprado pelo iFood, depois que tinha entrega própria. O iFood não tinha na época. Não. Você lembra disso? Meados de 2015. Foi. 14. Foi. E aí eu voltei e falei, pai, eu vou dar andamento no projeto de delivery, eu vou fazer as embalagens, e sempre num embate dentro de casa, um embate familiar, né? A gente fala da parcimônia, do negócio de família e tudo mais. Mas sempre falando pra ele que, ó, esse investimento ele vai valer a pena no sentido de uma embalagem legal
vai poder brilhar os olhos nesse começo. Inclusive, minha embalagem da época era mais bonita quando eu comecei o delivery do que é hoje. É uma coisa que hoje meu delivery, eu inclusive, estou olhando com mais cuidado agora. Vou fazer uma adaptação bem grande nele. Graças a Deus. Uhum. Mas, enfim. Eu falei, vou começar com o delivery, pai. Ah, tá bom. Põe o iFood aí. Eu juro por Deus, cara. Começou os casos de Covid. Que loucura. Começou os casos de Covid, eu com minha embalagem pronta, com minha conta no iFood pronta. Você lembra quando começou a Covid, a questão das embalagens? Aí o que eu fiz? Já peguei e fiz um pedido do mesmo dobro do que eu tinha pedido e consegui aguentar. Aí a hora que eu falei do delivery, o dono das lojas do lado, né? Que eu não vou falar o nome, porque eu amo muito eles, adoro vocês. Ah, Sam, você tá louco. Olha lá, Youssef, o que o seu... Doutor, né? Chama o pai do doutor. O que o Sam tá arrumando? Colocar delivery aqui. Nossa, olha que não diferença, tinha nenhuma loja no Novo ter Shopping com delivery. Com um outro olhar, né? Porque imagina se você não estivesse lá dentro, às vezes seu pai não teria esse... Ju, as mesmas pessoas que depois vieram aqui perguntar onde que eu fiz minha embalagem. Entendeu? Sim. Como que faz pra fazer a inscrição no iFood? Eu vou lá, aqui, assim. Olha. E você ainda foi lá. Vi a pandemia, eu já tinha delivery. Então soltou... Ufa! Tinha dia que eu fazia 2 pedidos. Normal. Todo começo é começo. É isso. E fui entendendo. Aí fui fazendo 10, 20. E aí vai. Né? Foi engatando ali no shopping, naquela cozinha. Então o Rabé nunca deixou de faturar na pandemia. Lógico que a gente perdeu muito dinheiro, né? Sim. Quem que não perdeu dinheiro, né? Perdemos dinheiro, então, em financiamentos. Coisa que todo empreendedor... Eu acho tem que passar. O fracasso faz parte. Não o fracasso, mas a derrota. Às vezes coisas que você acha que não vão da forma que você planeja. Faz parte, cara. É construção. A segurança de entender isso é muito importante pro sucesso, não tem como, né? Aí veio o delivery, meu pai falou, bom, eu acho que a gente tem que aproveitar essa deixa e sair do shopping. Falei, louco, pai. Não, vamos construir uma loja legal aqui é a nossa matriz. Meu pai queria sair. E você? Eu entendi que ali, não, vamos sair, não aguento mais o aluguel, essas coisas. Beleza, vamos. E aí veio essa transição pro restaurante da rua. Eu falei, pai, então eu vou pra uma pegada contemporânea, alternativa, vou trazer meu estilo. Eu já comecei a criar coisas no delivery naquela época que as pessoas já começaram a falar, opa, ele tá fazendo uma esfirra de cordeiro com uma compota de cebola. E comer a compota e falar, opa, isso é diferente. Então no novo shopping ali eu comecei a ter uma visibilidade já. Né? Uhum. Depois de quanto tempo? É aí que tá. Eu esperei acontecer. Esses caras, então, teoricamente, 5 anos no shopping. Qual? No Santa Úrsula. Não, qual que foi o shopping que vocês fecharam? Ficamos 4 anos lá. 4 anos. Então isso demorou um tempo, né? Naquela época eu já estava um tempo ali no dia a dia, trabalhando junto, entendendo, mudando, né? Uhum. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra, não acontecem mesmo. Então tudo é realmente uma construção. Na época já estava um tempo já fazendo, e abaixei a cabeça e fui fazendo. Aí fiz o forno, comecei a fazer os pães, comecei a criar pratos. Tive uma segurança, uma liberdade vinda dos meus pais muito grande, né? No sentido de deixar eu conseguir criar coisas novas, coisas diferentes para o restaurante, né? E foi indo. Estamos aí hoje, né? Uma coisa muito importante também... Hoje vocês estão na João Penteado. João Penteado. Foi entender a empresa, foi entender que eu tinha um papel depois da pandemia. Eu ia começar a fazer o planejamento estratégico de um rebranding da marca. Então foi aí que eu contratei uma agência de marketing, né? Foi aí que eu comecei a investir realmente na marca como uma marca. Profissionalizar, né? Vamos profissionalizar. Vamos profissionalizar nossa comunicação, que não tinha, era zero. Né? É vídeo de preparo, é trabalhar minha imagem como chefe de cozinha, é esse o caminho, vamos. Se vai começar devagar, não tem problema, o importante é começar. Né? Então as minhas sugestões, por exemplo, no Rabé hoje, eu coloco sugestões de terça a quinta. Sexta, sábado e domingo eu não tenho. Justamente para quê? Para fazer o cliente condicionar ele a comer o diferente de terça a quinta. Sexta, domingo já tem um volume muito grande no restaurante. Legal, né? Considerável. Eu não quero colocar uma coisa, também uma sugestão, que eu tô com todo um trabalho, todo um acabamento com o time, nesses dias que já tem o cardápio disponível. Além de trazer o fluxo para dias de semana, que é aí que tá. Restaurante que vende no final de semana, maravilha. É obrigatório. Sim.
Vamos falar? Pagar a conta é obrigatório. Você tem que fazer estratégia para vender durante a semana. Exatamente. Onde que tá a sua estratégia nesse sentido? E isso é trabalho, não começa do dia pra noite. Quando eu fazia, as pessoas não entendiam. Eu queria comer no sábado, queria comer na sexta, queria comer no domingo. Não tem, pô. Ah, cara, esfirra de polvo, esfirra de polvo. Minhas sugestões são sazonais propositalmente. Então é no fim do ano que eu trago. Dezembro é o especial, esfirra de polvo tem. Uma vez por ano tem um hambúrguer de cordeiro. Porque o pessoal fica, putz, quando tiver de novo, eu não posso perder. Exato. Eu vou. E acontece. Mas isso foi um trabalho, não foi uma coisa do dia pra noite, né? Teve alguma coisa que te fez sair do tradicional? Tipo, agora vou continuar com o tradicional, mas preciso inovar. Alguma coisa específica aconteceu? Eu acho que eu aconteci assim. Você nasceu. Não, na verdade, foi assim uma coisa muito... eu comecei a ganhar uma segurança tão grande em poder criar, em fazer coisas diferentes, e entender que era uma cozinha clássica. Então, quando a gente tem essa virada de chave, pô, uma cozinha clássica eu vou criar, cara. Quantas pessoas no mundo estão fazendo isso? A gente só tá rodeado de tradicional. Pouquíssimas em São Paulo estão fazendo isso. Aqui em Ribeirão, acho que... Eu vou criar, tenho a só liberdade, você. eu tenho a confiança da minha família, eu tenho essa segurança, né? Legal. E a bagagem também, né, que o restaurante trouxe. Então, foi uma coisa muito natural. Legal. Então, você escolheu a gastronomia ou você acha que foi acontecendo? Foi os dois, né? Um pouco dos dois. Não, eu escolhi. Você escolheu? Escolhi. Legal. Totalmente. E você tem alguma coisa assim, um caso que se foi esse é o grande sucesso do Rabel hoje? Um case de... Grande sucesso, um case, exato. Do Rabé, pô, eu tenho alguns, cara. Então, um case de sucesso aí do Rabel. Você considera até, tipo, agora o Rabel alavancou. Cara, acho que o case de sucesso, assim, que eu tive com o restaurante foi realmente a questão das sugestões. Eu acho que fazia a galera aderir a sugestões, coisas diferentes dentro da gastronomia árabe. Então, por exemplo, o consumo da carne de cordeiro. As pessoas não estavam acostumadas a consumir tanto essa proteína, né? Então, eu comecei a trabalhar vários cortes de diferentes formas, deixando eles atrativos, né? Tirando um pouco daquele visual com medo de comer, sabe? Deixando aquela coisa bonita, bem acabada, com técnica. Então, o consumo de cordeiro, o consumo de queijo de cabra, esses são pontos... O queijo de cabra é uma coisa que eu vendo muito no restaurante. Muito queijo de cabra. Para esfirra, para pratos que eu crio. É um queijo que eu amo. Ele tá muito inserido dentro da minha gastronomia. Então, quando eu fui vendo que os clientes estavam... aderindo a isso, foi quando eu realmente falei, pô, eu virei uma chave. E não foi em uma, duas pessoas, não. Foi quando eu entendi realmente a dimensão pra onde eu tava indo. E teve algum momento que você falou, não é o que eu quero. Vou desistir, chega. Rafa, tiveram momentos difíceis, sim, recentes, tá? A gente teve uma transição muito grande, né, de marca, desde a saída do novo shopping até onde a gente está hoje, na João Penteado. E isso custa. Né? Custa em dinheiro, custa em cabeça. Nesse meio tempo, a gente também teve um empreendimento que a gente encerrou no Alphaville, né? Que a gente teve lá, meu pai idealizou e foi super legal enquanto teve, mas tivemos que encerrar a operação também. Custa muito ainda para a matriz. Se você é uma matriz que gerou, né? Um exemplo da Índia. Né? Então, aconteceu a mesma situação. Mesma situação. Então, a gente teve que... Lógico que você vai ingerir o capital de algum lugar. De onde que vai sair? Né? Além do que você já tinha de compromisso. Nossa Senhora. Então, realmente. Já tá me doendo aqui. É difícil. Só que também, Rafa, é um momento que é assim, cara, eu vou desistir. Depois de tudo que eu construí, eu cheguei até aqui. Não posso. Tem muita gente que depende disso daqui também junto comigo. Vou trabalhar. Baixei a cabeça e fui trabalhando. E aí vieram reconhecimentos, né? As pessoas vão vendo e vão entendendo, pô, o cara tá lá fazendo uma coisa legal, diferente. E o tempo é a melhor solução pra tudo, né? Quando a gente trabalha, baixa a cabeça, faz o que tem que fazer, o tempo vai cuidar.
O tempo vai te mostrar. E nesse processo, vai falhar, vão ter momentos difíceis, dificílimos, né? Que você vai ter que abaixar a cabeça e continuar fazendo a mesma coisa. Porque você entende que aquilo é o que tem que ser feito. Porém, tem que se estudar, tem que ver se aquele é o caminho mesmo. Quando eu falo estudar, é ler o mercado, procurar referências. Meu produto tá bom? Minha equipe tá alinhada? Tem gente motivada? Tem problemas no segmento, gente? Vocês me falam, tem problemas no segmento? Não é quase nada. Tá cheio de problema. Né? A gente tava falando agora há pouco, a questão da mão de obra, que é o tendão de Aquiles do segmento. Né? Exato. Então é também a gente entender como líder, Rafa, Ju, que a gente tem que pensar em gestão humana, sim. Pensar, às vezes, se a estratégia que a gente tá usando não tá errada. Se isso não deu certo muito tempo, por que eu vou continuar fazendo isso? Não deu certo. Procura como que faz o certo. Quem que tá fazendo o certo? Por que ele fez o certo? Como que ele fez o certo? Como que ele conseguiu? E consegue como? Passando essa segurança. Entendendo o que o negócio precisa. Né? Capacitando da melhor forma. Motivando essa pessoa a estar do seu lado. É difícil? É muito difícil. Mas é aonde você vai conseguir ter o sucesso da sua operação. Né? O maior ativo, João Rangel fala isso. O maior ativo de uma empresa, quem são? Os funcionários. Os funcionários, realmente. Tem funcionário que não vai chegar no horário, tem funcionário que vai faltar, tem funcionário que vai dar testado, tem funcionário que vai fazer corpo mole, tem o teimoso, tem. O ser humano é assim. O ser humano é cercado de problema, todo mundo tem problema. Esse negócio de, somos uma família, porque... Isso não existe, gente. Família é pai, mãe, irmão, primo, tia, tio... que é uma empresa, que todos estamos aqui para trabalhar, com o objetivo, cada um tem seu objetivo para a sua determinada família. Exato. Juntos somos o que uma empresa precisa ser. Mas é uma empresa, né? Bela colocação. Não é, Rafa? Então a gente tem que entender sim as dores, tem que entender uma coisa ou outra. Mas a partir do momento que aquilo está ocupando um espaço muito grande da gestão, você não tem que entender para sempre, tá? Você tem que entender o que é melhor para o seu negócio. E hoje, assim, você é uma cozinha específica, né? É muito treinamento, né? Pra É você isso que eu ia falar. sobre isso que eu tava pensando. É muito treinamento, né? Pra você conseguir... Pra você contratar a pessoa, tipo, carne de cordeiro, queijo de cabra, pra ele saber fazer tudo, é um treinamento bem... Por isso que eu acho que é fundamental o gestor estar incluído em processos dentro do estabelecimento. É fundamental ele ver como que é a preparação, se está sendo seguida, como que está o armazenamento. E, acima de tudo, passar a importância, né, para esse funcionário, para esse cozinheiro, para essa chefe, para qualquer pessoa que esteja fazendo essa função, do quão importante é respeitar o produto. Né? Porque quando a gente trabalha com produto de qualidade, a gente tem que entender que o produto de qualidade ele não é o que está na prateleira do mercado. Ele é uma coisa que deve ser respeitada do começo ao fim. Não existe super descongelamento, não existe a questão de micro-ondas, a questão... Tudo isso tem que ser contado. Essa importância, quando passada a uma cabeça e essa cabeça é responsável por delegar isso para o outro, é aí que a gente quer chegar. Então a gente não tem que passar isso para todo mundo, tem que passar isso para a pessoa que vai passar para outras pessoas. O delegar já está em delegar para alguém delegar. Isso demora. Isso se constrói. As pessoas que querem ser líderes, elas buscam entender isso, elas buscam saber disso, para saber passar para a pessoa que está ao lado dela a importância de se executar uma receita da forma correta. Né? Ela passando isso, você não precisa estar toda hora, a todo momento fazendo. Não, essa pessoa já entende como que o SEMI funciona. Não é fazer assim, é fazer assado. E você está diariamente no Rabé? Você está ativo lá na cozinha? Então, Rafa, como que eu faço? Eu tô ativo, não como os cozinheiros, tá? Eu tenho subchefe nos 2 lugares, tenho gerentes também que me auxiliam, tenho financeiro, faço uma consultoria financeira. Hoje eu já profissionalizei o restaurante, tanto o CIP quanto o Rabé, de uma forma que eu consiga decidir com estratégia as coisas. E não precisar cobrir incêndio a todo momento. Tem momentos que eu sou essencial na operação e eu gosto de estar ali soltando prato, fazendo as coisas, mas igual uma carga horária de um cozinheiro, não posso te falar. Sim. Tô ali,
Tô na cozinha, tô fazendo o que precisa ser feito. Se precisar fazer uma coisa super banal, tipo fritar um quibe, eu faço. Legal. Né? Porque tem que ser feito. Né? Tem que estar junto ali, entendendo a dor da pessoa também, então, né? podemos dizer que hoje você é mais empresário ou cozinheiro? Um chefe de cozinha, né? Obviamente. Foi uma boa pergunta, porque eu acho que eu venho numa constante transição. Agora eu tô numa transição assim, né? De realmente ser mais estratégico e saber entender. Na verdade, eu entendi que as minhas equipes precisam ser autossuficientes. Então, às vezes, eu tento ser ausente e presente. Elas precisam estar fazendo o que foi combinado. Eu preciso estar gerindo se isso está acontecendo. Porque senão a gente não consegue ampliar o leque para crescimento, até interno. A gente não consegue ter uma visão externa do que o negócio está precisando. Estando muito incluso em coisas operacionais do dia a dia. Apesar de amar e gostar muito, né? A gente tem que ser estratégico. Então, estratégia faz muito parte do empreendimento, né? Eu acredito que estratégia hoje é tudo. E isso é fundamental. Cara, e como que surgiu o CIP aí? Você é sócio proprietário lá do CIP, junto com o Rafa? Com o Rafa e com o Lucão, né? Uhum. Cara, onde veio CIP... essa ideia? Cara, eu acho sensacional o CIP ali. Cara, é lindo, né? Vocês já foram? Não. Ainda não. Vocês precisam ir. O CIP é maravilhoso. Tem um rapaz que eu gosto muito, que trabalha lá com vocês, que é eu chamo ele de Bin, né? Que é o que faz a... O Elber. O Elber. Eu lembro dele... Grande abraço, Elber. Gente boníssima. O mago dos coquetéis. Cara, né? Ele já me ensinou a fazer uns drinks, lembra? Que eu ficava fazendo em casa com Jack Daniels. Eu ligava pra ele, não, agora você faz isso, você faz aquilo. O Elber é um cara sensacional. Gente boa, tá ali com a gente há um tempo, né? E o CIP, cara, veio de uma idealização do Rafa Pipa. O Rafa que me abordou, já era um cliente do Rabé, né? Eles têm a galeria PB Arts, né? E ele consumia muito restaurante, ele falou, Semi, você não entendeu ainda o que você está se tornando. O seu nome tem força, as pessoas te conhecem. Vamos fazer um lugar em que a gente tem uma coquetelaria legal, que seja descolado. Nossa, olha só. Porque assim, cara, o seu nome vai ser forte cada vez mais. E futuramente as pessoas que às vezes falavam de outros chefes, e você está se tornando essa pessoa. Né? Então aquilo foi uma virada de chave, inclusive eu agradeço muito o Rafa por isso, que realmente foi ele que startou essa ideia aí. Semi, o que você olha todos os dias nos seus negócios? Cara, uma coisa que eu tento olhar todos os dias nos meus negócios, ou às vezes se eu não consigo olhar, tento entender, é o que eu tenho no meu freezer, o que eu tenho na minha geladeira. Eu acho que é muito importante pro gestor, né, para a pessoa que está incluída no operacional hoje na empresa, entender o que ela tem de estoque, o que ela tem que estar ali há um tempo considerável, o que ela tem que estar armazenado, se está armazenado da forma certa, né? O seu CMV, ele depende muito disso. Então as pessoas às vezes saem criando e comprando coisas que às vezes não usam e ficam aquele tanto de coisa que está ali sem usar. E para onde que vai aquilo? Vai pro lixo muitas das vezes. Aquilo não tá mais bom para servir pro cliente, né? Sabe aquele momento de dúvida? Será que serve ou não serve? É melhor não servir. Exato, com certeza. Né? Então, hoje, falando a grosso modo, Ju, o que eu mais tento fazer no dia a dia do restaurante no operacional é entender o que eu tenho de estoque. Para eu conseguir controlar esse CMV semanalmente. O CMV ele é semanal. Então, eu sei que eu tenho que vender X para pagar Y. É isso. Porque eu não tenho só que pagar o alimento. Eu tenho que pagar o funcionário, tenho que pagar a casa, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar o ar-condicionado, eu tenho que pagar a manutenção. Né? Então é muito importante a gente entender o que se compra e o que se vende dentro do restaurante. E isso está muito bem planilhado, muito bem explícito, né? Se não, é um quarto com a luz apagada. E gerir um negócio tem que ser um quarto com a luz acesa. Para acender a luz, você tem que realmente buscar o número. Não tem segredo. Não adianta. Tem que ter gente competente do lado que tá te mostrando também aonde que estão os defeitos. Se a gente for abraçar, ter um negócio no ramo da alimentação querendo fazer 100% das coisas, não funciona. A gente tem que ter braços internos fortes que vão, às vezes, mostrar coisas que você não tem um entendimento. Você não é formado em contabilidade, fazer uma DRE, gente.
Não é assim que funciona. Ah, porque você não faz DRE? A pessoa pergunta, olha pra mim, Rafa, você acha que eu faço DRE? Eu não faço DRE. Quem faz é meu consultor financeiro. Que bom que você tá falando isso, porque eu sou muito julgado. Eu falo, gente, eu não sei fazer, eu não quero. Mas existe, Rafa, o mercado te traz ferramentas. Então existem profissionais competentes que vão acender essa luz do quarto pra você e te falar, Semi, você tá fazendo assim, Semi, você tá gastando X com funcionário, você gasta Y com extra, cuidado. Esse mês extrapolou um pouco. Aí no mês seguinte você já vai com o seu planejamento de gestão. O que eu preciso olhar? Funcionário. O que eu preciso olhar? Controle de CMV, mercadoria. Né? Então isso é muito importante. Quando eu virei essa chave no Rabé e futuramente no CIP, foi muito importante para a profissionalização dos dois negócios. Legal. E você acha que, vamos lá, crescer ou manter um padrão? O que é mais difícil hoje? Eu acho que só se cresce mantendo um padrão, né? Eu acho que o padrão está envolvido no que é um negócio bem sucedido. É muito difícil, né? Porque não adianta, mas eu segui a ficha técnica igualzinho. Às vezes o sal salga menos que o outro, viu? Às vezes a gordura que faltou, ali faltou um pouco de alho. Então, é uma coisa artesanal, uma coisa de... O cozinheiro tem que ter o tato. Eu ensino muito isso pros meus cozinheiros. Não adianta você pegar e falar, mas da outra vez fez assim. Não, mas da outra vez fez assim. Deu certo dessa não. Como que você me explica? O grão cozinhou um pouquinho mais do que da outra vez. Né? Então, esse conceito de dia a dia eu faço bastante parte, Rafa. Eu tô bem inserido, viu, Júlia? Na cozinha de preparação dos pratos. Isso, quando eu tô nas cozinhas, eu realmente tento ser essa pessoa, né? Acabo sendo, né? E falo desde o início, que assim, eu passo 2, 3 horas com vocês, são 2, 3 horas que as pessoas sabem que estão do meu lado, que eu vou argumentar, que eu vou provocar, que eu vou perguntar por que está sendo feito assim, por que não está sendo feito assado. Porque esse momento é muito importante para a gestão. As pessoas entenderem essa liderança, que ela está ali observando tudo. É importante que as pessoas saibam que a casa tem dono. No respeito, na educação, no carinho. Mas a casa tem dono. Vai fazer do jeito que... É uma democracia, entre aspas, eu falo. Eu sou democrático na maioria das vezes. Mas tem hora que quando eu falo uma coisa que já é séria, eu falo, agora é sem democracia. A maioria das vezes eu quero saber a opinião de todo mundo. Dessa vez não tem democracia. Dessa vez eu vou fazer assim. É isso e acabou. Aí as pessoas acabam entendendo, né, Rafa? Porque sabem que você tá ali no dia a dia, né? Então, vão se acostumando também, né? Então, eu acho que assim, voltando à sua pergunta... O que é mais difícil, crescer ou manter o padrão? Cara, pra se crescer tem que manter o padrão e é realmente o desafio. Mas tem dado funcionado, graças a Deus. Isso aí que importa. Qual conselho você daria pra quem tá começando hoje? Olha, Ju, pra quem tá começando hoje, eu acho que o meu conselho é realmente querer muito. Querer pouco não presta. Achar que é dinheiro fácil não presta. Não tem atalho nesse segmento. Tem que estudar. Tem que viver experiências. Tem que vestir a sandalinha da humildade e escutar quem tá no segmento há mais tempo. Tem que aprender. É isso. Na vida é isso. Não é? Se a gente quer alguma coisa muito, quer ter um negócio, vai estudar. Qual o problema de estudar, gente? Às vezes as pessoas falam, né? Eu tenho alguns amigos próximos que às vezes falam, eu acho que fazer a faculdade. Não, fazer faculdade... Tem cozinheiro meu que fala que vai fazer faculdade, eu vou atrás de bolsa pro cozinheiro. Então por quê? Tem que estudar. Tem coisa melhor que se interessar pela teoria de alguma coisa, cara. Isso nunca fez mal a ninguém. Não fez. E é conhecimento, né? É necessário? Tem gente que não teve oportunidade, Rafa. Tem gente que não tem oportunidade, gente. Teve que ser criado por isso. E aí a gente também dá valor. Mas agora a gente não pode dar o valor e dispensar o estudo. Né? O estudo não é só internet, não é só YouTube, não é só Reels. O estudo, ele é prático, ele é leitura, ele é livro. Não vamos excluir os livros, gente. Tem livros de gastronomia excelentes. Não vamos excluir os livros. A gente tem que ser feita uma leitura. Né? Exato. Então, eu acho que as pessoas às vezes se perdem um pouco na vontade, na ansiedade, e acham que é um segmento de atalho, que é um segmento, vou fazer o que o Rafa tá fazendo, que ele fez uma pizza legal, vou fazer... Gente,
Vamos lá. Uma coisa é você buscar referência, outra coisa é você querer achar atalho a todo momento, querendo copiar. Aí você vira um famoso wannabe. Sabe o que é um wannabe? A pessoa quer ser o que ela não é. Então a gente Rafa, vocês têm um negócio aí de 20 anos também nas mãos, né? Nós somos o que a gente sempre foi. Eu não precisei fingir que eu sou chefe de cozinha, que eu sou cozinheiro, que eu sou empresário, que eu tenho restaurante. Eu simplesmente foi assim que foi a minha vida até então, né? E nos dias de hoje, você acha que ainda vale a pena abrir um restaurante? Olha, Rafa, eu acho que sempre vale a pena se houver todo um estudo por trás, né? De mercado, de custo, de payback, de turnover, com paciência. Né? O Rafa, mesmo a gente estava falando do CIP, né? Uhum. O Rafa é uma pessoa que ele começou a entender realmente o que era ter um restaurante, o que é ter um bar. Não é aquela coisa que você abriu amanhã, você já tem retorno de 30%, 40%, gente. Calma. Mas quem tá de fora pensa isso, né? Vou abrir um negócio do quê? Vou abrir um negócio de comida, que comida vende. Olha comida, lá como tá cheio. Comida dá dinheiro. Comida dá dinheiro, né? Não, gente, não é assim. Não é assim. Então é realmente... eu acho que sim, vale a pena. Eu não vou não incentivar as pessoas. Eu acho que vale a pena quando é concreto. Vale a pena quando tem embasamento. Vale a pena quando o mercado é necessitado. Né? Vale a pena quando você já tem uma história no mercado. Vale a pena de diferentes maneiras. Cara, tipo assim, né, nada a ver com o que eu vou falar, mas olhando assim pro Semi, me veio uma coisa na cabeça. Olha como que Ribeirão hoje tá em relação a chefes de cozinha. Que a gente já passou Índia, você, o João. Aí tem forte, o Adriano, forte. Né, do Tui. Cara, vocês estão virando referência aqui em Ribeirão absurdo, cara. Foda também. Tá deixando o Ribeirão na parte de gastronomia muito bem servida. Cara, que bom, Rafa. Eu fico feliz de escutar isso. Não, e é graças a, tipo assim, teoricamente você fala, né? É graças a vocês. E assim, sem contar outras pessoas que têm um know-how que não tão, vamos falar Ribeirão assim... é grande pra caramba, né? Tem muito. Cara, mas olha o legado que vocês estão deixando, né? Isso é muito importante, principalmente porque eu cresci vendo muitas pessoas desistindo de Ribeirão. Eu cresci vendo muitas pessoas falando que Ribeirão Preto não compensava, que nunca vai ter um cliente igual ao de São Paulo. Exato, né? Não tem público pra isso, não sei o quê. Que desculpa. Que desculpinha, cara. Será que você tá fazendo realmente o que as pessoas estão procurando? Vamos lá, né? Você tá aí prova viva, né? Não é, Rafa? Hoje eu faço coisas, cara, que graças a Deus são coisas assim que as pessoas aderem ao diferente, que eu fico extremamente feliz. Né? Eu já fiz tartar de cordeiro no Rabé. Né, comi a carne crua de cordeiro, tive uma aceitação excelente. O próprio tartar, com a própria gema mole, coalhada, pistache, uma coisa que é, sabe, untuosa, é diferente, a carne crua, a gema crua. Então isso é conquista, cara, é com o tempo. Não vamos desistir não de onde a gente tá, gente. A gente tem uma cidade linda, com tanto bom de habitante. É uma cidade que constantemente cresce, né? Então, se a gente tiver que fazer parte da construção, não vamos ter medo, não. Vamos fazer. E o João Rangel, principalmente, cara, o João é meu padrinho na gastronomia de Ribeirão Preto, cara. É um cara que eu sou apaixonado muito, porque eu já vi ele fazer coisas que as pessoas às vezes não entendem, né? Por que ele é tão amigo às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que ele tá... Que quando eu tava no Novo Shopping, toda aquela transição nessa história que eu contei, e eu ia pra rua, o João já tava com mesa, ali aberta há pouco tempo, ele ia de mesa em mesa me apresentar. Olha só, cara. Eu tava no Novo Shopping ainda. Eu já conhecia a minha gastronomia, comecei a fazer o diferente no delivery. Então isso as pessoas não veem. Isso as pessoas não falam. Então o João é um ser humano iluminado nesse sentido e em vários outros, né? Eu confesso que as 2 vezes que eu conversei com ele me fez chorar. Enfim. Toda a questão, né, que envolve é realmente muito forte, né? Mas assim, ele é um cara sensacional. A Índia também é uma pessoa que eu sempre espelhei essa questão do estilo de vida, o lifestyle, trazer pra dentro. Eu sou do basquete, anos 90, adoro, gosto do Jordan, gosto, sabe? De tudo que rodeia isso. Então eu tentei trazer isso também. Então a Índia é uma referência que a gente tem em Ribeirão, né? Uma mulher ali da periferia. Não, todos vocês. Que é guerreira, né? Porra. Guerreira. Foda, né?
eu gosto muito de trazer um pouco isso também, para contrastar até com a minha cultura. Ou aquela cultura mais antiga. Eu sou a segunda geração, talvez, de uma família árabe libanesa, mas eu tô aqui olhando também para as mulheres que estão inseridas nesse segmento. As gestoras, as empresárias, as cozinheiras. Né? Que realmente precisam desse holofote. É importante a gente valorizar essas pessoas. Eu acho muito importante. Com toda certeza. E eu tento sempre trazer, sim. O seu nome, igual a Índia, né? A gente fala que o nome dela virou uma marca. Ela é uma outra empresa. Você acha que você também? Olha, Ju, eu preciso pagar minhas contas, né? Porque, assim, a sensação que eu tenho de te ver falar é que realmente você é uma marca e que você tá ali fortalecendo também o Rabé. Com certeza. Então, até, inclusive, convites, assim, pra esse bate-papo, sabe? Realmente me motivam. Eu acho que é uma marca. Eu acho que eu tenho 2 marcas que eu carrego junto comigo, junto com o meu nome. E... eu acho que é sim, Ju. Eu acho que é. Eu entendo isso, né? E eu entendo isso como trabalho também. Isso é um trabalho, né? Eu tô trabalhando, eu tenho pessoas que estão junto comigo. Não são poucas, são 30 funcionários dos 2 lugares, mais os extras, que eu tenho um carinho enorme, que eu tenho um reconhecimento legal também, né? Então, eu consigo entender isso com base em tudo que vem por trás. Seja minha família, meus sócios do bar, meus funcionários... Então eu vou lá e visto o sapato que me serve mesmo. Você acha que é importante a gente fortalecer o pessoal para fortalecer o profissional, assim, em termos de marca mesmo? Por exemplo, você tá à frente e já aconteceu de algum cliente chegar lá no restaurante e, eu vim por causa de você, por exemplo. Já acontece. Acontece muitas vezes também do cliente ir lá, não me ver e falar que foi diferente de quando foi lá e me viu. E foi exatamente a mesma coisa. Né? Ou às vezes um cliente, uma pessoa mais velha, mais, né? Uhum. Realmente faz a diferença do ponto de vista do cliente, mas internamente é um sucesso para mim ter meu restaurante rodando com as próprias pernas, né? Então eu tenho que pensar no sucesso de gestão, no sucesso como empresa, como marca, né? Mas assim, eu fico muito feliz com o carinho das pessoas que gostam de lá e que conversam, que vêm de fora, muitas pessoas de fora, Franca, Sertãozinho, Uberlândia. A nossa região nos fortalece também. Isso, né? É legal, né, Rafa? Isso é muito importante pra nós, né? E a gente vai percebendo que a gente tá fazendo o trabalho certo. Que quando eu falo de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto pode ser. Tá sendo. Tá sendo. Olha, o João acabou de inaugurar o Napoleão. A Mari do Etio, restaurante super legal. Mari Marzola. Vamos lá, né? Você pega essa região aqui, né? Do Irajá. Passa de sábado ali pra você ver. Tudo lotado. O gastronômico tá aqui. Tá aqui nessa região, vamos falar assim, né? Tipo, isso é legal. Você vê a expansão que tá tendo a gastronomia dentro da cidade. Com qualidade. Com qualidade. Muito. E sabendo, e volto e repito, vocês estão sendo referência. Vocês, parece assim, a sensação que eu tenho, né, que acompanho pelas redes sociais e tudo mais, vocês parecem que estão abrindo as portas. Estão sendo os pioneiros. Abrindo. Aí você tá vendo falar de vários restaurantes e fala, cara, que legal. E o mais legal de tudo isso é que vocês são todos amigos, vocês estão todos ali se fortalecendo. Eu acho isso muito massa. O segmento tem que se fortalecer, né, Ju? A gente tem que ter essa troca. Não dá pra cada um se fechar dentro de um quarto e achar que vai fazer tudo sozinho. Né? Mas com certeza essas pessoas são pessoas que estão juntas no mesmo propósito, que é realmente ter o segmento da alimentação fortalecido aqui em Ribeirão Preto. Né? A gente precisa ter uma cidade atualizada, uma cidade que vive o presente. São muitas pessoas aqui, e as pessoas que vêm turistar aqui, elas também têm que ter essa experiência, cara. Então hoje, o que eu conversava com os meus amigos, com o Jota principalmente, com a Índia já falei muito, hoje a gente está vendo, colhendo um fruto de uma coisa que está sendo plantada há muito tempo já. Semi, sua família ainda tá ativa no restaurante? Vocês trabalham juntos? Como é que é isso? Sim, a gente, no Rabé, a gente vive uma sociedade, né, familiar, né? Então, eu tenho uma sociedade com meu pai e com a minha mãe. E é muito legal que ter um negócio em família saudável, né? Apesar de todos os desencontros que podem acontecer, me traz muito uma sensação de conforto, né? É uma coisa que eu vivi a minha vida inteira. O restaurante sempre esteve enraizado, né? Dentro de mim, assim, com
com a criação através do meu pai. E fora isso, os almoços dentro de casa das minhas avós, né? A comida sendo compartilhada. Então é um prazer que eu tenho, assim, uma realização, eu acho, pessoal, da minha vida, né? E pelo resto dela, né? Se Deus permitir, que eu sou muito orgulhoso. Legal. E se você pudesse definir... Se você pudesse, não, você pode definir o Rabé em uma palavra. Qual seria? Rabé em uma palavra. Nossa, Ju, agora você... Rabé em uma palavra? Tradição. Boa. É o sobrenome de vocês? Nosso sobrenome. Legal. O que eu pretendo é que realmente que o Rabé continue sendo um tradicional aí, contemporâneo, né? Mas seja um restaurante aí que perdure aí por muitos anos. Com certeza. E tem alguma ideia para um novo projeto, alguma coisa do tipo? Tem sim, Rafa. Tem uma Sem marca... spoilers ou com spoilers? Cara, um meio spoiler. Tem uma marca já criada, né? Que é uma marca de kebab. Que inclusive eu dei o nome do meu afilhado, né? O Tarek. E eu tô muito animado com o projeto, porém entendendo que eu preciso melhorar minha estrutura interna do Rabé. Então eu não vou meter os pés pelas mãos, né? Então eu tô buscando primeiro um investimento estrutural no restaurante, para depois eu fazer uma coisa com conforto, sem deixar paras, né? Em outros negócios. Muito legal, muito legal. Entendi muita coisa hoje. Gostoso, né? Eu falo, além do cardápio... Eu aprendi muita coisa, cara. Não, o podcast tá abrindo muitas portas pra gente, né? A gente tá aprendendo muito. E sabe o que foi mais legal? A gente não conversou sobre a dificuldade da mão de obra. A gente conversou sobre nós, como empresários. Eu acho que é isso. A gente não deve ficar batendo na tecla dos problemas do segmento a todo momento. A gente tem que buscar a solução. Nós somos, como empresários, empreendedores, agentes de solução. Né? Identificar o problema é muito fácil. Agora, como que resolve? Semi, muito obrigado por dispor seu tempo aqui com a gente, contar sua história, sua trajetória. Foi um prazer ter você aqui com a gente nesse 4º episódio do Além do Cardápio. E se você curtiu... Se inscreve no canal, deixe seu like e envie esse vídeo para quem precisa ouvir as palavras do Semi. Até uma próxima, pessoal. Valeu. Tchau.